E aí, gente, como é que vocês estão? É muito bom estar com vocês mais uma semana para a gente ter o nosso tempinho aqui para um momento de reflexão, para a gente compartilhar um pouco da palavra de Deus. E eu quero agradecer a sua companhia que está com a gente desde o começo, ou você que passou a nos acompanhar já esses dias, nas últimas semanas. Seja muito bem-vindo ao nosso momento de reflexão. Bom, gente, nós estamos começando o mês de dezembro talvez o mês mais esperado do ano, onde as famílias se reúnem, tem Natal, final de ano, tem aquela expectativa para o próximo ano que está chegando aí daqui a alguns poucos dias. E eu quero nessas últimas semanas, nesse mês de dezembro, poder falar um pouco sobre a data, talvez a data mais comemorada do ano, que é a data do Natal. E eu quero começar hoje falando com vocês um pouco a respeito da história do Natal, a importância que isso tem para todos nós, porque Natal fala de nascimento, né? A data natalícia, a mulher grávida que faz o seu pré-natal. Então, quando fala de Natal, fala de nascimento, fala do surgimento da vida. E aí a gente conhece mais esse período de Natal por causa do nascimento de Jesus. E eu quero trazer algumas curiosidades para você a respeito da história do nascimento de Jesus. Antes de mais nada, eu quero estar lendo com vocês no livro de Lucas, o capítulo 2. Se você está com a sua Bíblia aí por perto, ou tem a sua Bíblia no teu celular, eu quero te convidar a ler junto comigo Lucas, o capítulo 2. Nós vamos fazer uma leitura um pouco longa, mas vai ser rapidinho, do versículo 1 ao versículo 20, que nos diz assim. Naquela época, César Augusto publicou um decreto, convocando para o recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império. Isso porque na época o Império Romano ele dominava várias nações, incluindo Israel. Versículo 2. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria. E todos seguiam para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem cadastrados, recenseados. Por isso José também viajou da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. E partiu com o propósito de alistar-se juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu com tiras de pano e colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria, ou na hospedagem. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam de seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu a eles e a glória do Senhor reluzindo os envolveu e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou: não temam, eis que eu vos trago boas notícias de grande alegria e que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante, surgiu uma grande multidão do exército de anjos, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Quando os anjos partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si: vamos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Então correram até o local e, chegando, encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. E depois de o contemplarem, comunicaram a todos que lhe fora revelado a respeito daquele menino. Ao ouvirem o que os pastores relatavam, ficaram sobremodo assustados. Maria, contudo, observava silenciosa todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinha visto e ouvido, assim como lhes fora predito. Bom, gente, algumas curiosidades aqui a respeito
do nascimento de Jesus. E eu quero começar tendo algumas observações a respeito de José, que era o pai de Jesus. No caso, José foi o padrasto, né, de Jesus, e ele adotou Jesus como seu filho de sangue e tal. Uma história muito bonita, que a gente pode tratar desse assunto também um pouco mais para frente. Muito bem, eu desde pequeno, eu escutei, até cantei por algum tempo, alguns anos, uma música que talvez até mesmo você conheça, mas se a gente analisar um pouco as letras das músicas que a gente canta, comparado com a história, como foi que aconteceu, a gente percebe que algumas coisas não são exatamente como a gente canta, se a gente for olhar dentro da palavra de Deus, como por exemplo, um trechinho daquela música que é muito comum no mês de dezembro, que eu acredito que você também conhece. E o trechinho dela diz: pobrezinho nasceu em Belém. Eu acredito que você já deve ter ouvido ou até mesmo cantado essa música. Quando a gente fala pobrezinho nasceu em Belém, dá aquela ideia de que a pobreza e a humildade são a mesma coisa, quando são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é ser pobre, outra coisa é ser humilde. Pobre é não ter recurso. Então mora numa casa pobre porque não teve recurso, não tem uma casa com alguns luxos, com algumas coisas mais confortáveis. Então isso se chama pobreza, mas é bem diferente da humildade. Então com isso a gente pode ver que tem muitos pobres orgulhosos, tem muitos ricos que são humildes, então são coisas totalmente diferentes. Jesus, ele sempre foi humilde. José e Maria também, na sua essência, eles eram pessoas humildes, mas isso não significa que eles eram pobres. E o fato de ter nascido em Belém também não é sinal de pobreza. Mas eu quero destacar algumas coisas, algumas curiosidades sobre José. Então, qual era a profissão de José? Como todos nós sabemos, José, ele era carpinteiro. Então, ele trabalhava com madeira. Mas na nossa cultura, na nossa época, em pleno século XXI, então a gente pensa e a gente raciocina de acordo com a nossa época. A gente raciocina de acordo com o século que a gente vive. Então, na nossa realidade hoje, quando se fala de carpinteiro, geralmente é aquele cara que não tem muitos recursos, a não ser que ele seja um madeireiro, ele já muda a nomenclatura para dar um novo status. Mas quando se fala apenas carpinteiro, dá aquela falsa impressão de que é um cara sem recursos, um cara que vive na classe média baixa e que a sua empresa ele montou na garagem da sua casa porque ele não tinha recursos para alugar ou comprar um grande galpão. Mas isso é a gente raciocinando com a nossa mentalidade de século XXI. Mas se nós voltarmos 21 séculos atrás, na época que a Bíblia foi escrita, na época de José, nós vamos ver algumas curiosidades. E eu até anotei algumas aqui para não esquecer. Na época em que a Bíblia foi escrita, o carpinteiro, ele geralmente aparecia no topo da lista da construção civil. Porque não tinha as profissões que nós temos hoje, como engenheiro, faculdade para aprender a ser engenheiro, ou faculdade para aprender a ser arquiteto. Isso é coisa do nosso tempo, dos últimos séculos. Mas há 21 séculos atrás, não existia faculdade para ensinar a ser engenheiro ou ensinar a ser arquiteto. Então, geralmente os carpinteiros que trabalhavam na construção civil, eles juntamente com os pedreiros, porque havia muita pedra e muita madeira. Então esses caras, como por exemplo José, os mais experientes, eles teriam que pensar como engenheiro, pensar como arquiteto. E na hora de executar o seu trabalho, eles teriam que executar o seu trabalho no profissionalismo de um engenheiro, de um arquiteto. Então, normalmente o carpinteiro experiente, ele era teria que ser um cara muito inteligente. Porque ele tinha que raciocinar como engenheiro, sem nunca ter estudado engenharia. Teria que raciocinar como arquiteto, sem nunca ter estudado arquitetura. Mas ele tinha que saber na prática, ele tinha que saber fazer esse papel. Então, quando a gente fala que José era carpinteiro, então, de acordo com a história, a gente vai ver isso mais para frente, ele era, assim, um cara muito inteligente. E quando se fala de carpintaria, por não haver as grandes madeireiras que nós temos hoje,
com toda essa parafernália de equipamento ultramoderno para cortar aqueles grandes troncos, carregar nas carretas, transportar para a madeireira, aquelas mega máquinas que cortam na medida certa os troncos para poder fazer os seus devidos móveis. A gente pensa hoje na modernidade e na praticidade. Mas há 21 séculos atrás, que não existiam as madeireiras que temos hoje, não tinha as tecnologias que nós temos hoje, não tinha as carretas para transportar como nós temos hoje. Então esse trabalho era feito quase que manual. Então o cara tinha que usar um machado ou alguma arma, algum equipamento, né, melhor dizendo, algum equipamento pouco avançado para a época, né, comparado com hoje. Na época deveria ser bem avançado, mas comparado com hoje, não. Então eles teriam que fazer o trabalho muito manual, cortar as árvores de forma manual, com o machado ou algum outro equipamento. E na hora de transportar todo esse equipamento, era puxado por bois. Então tinha um trabalho muito braçal, muito sacrifício, muito esforço. E José era um empresário da área da madeira. Então ele tinha que fazer muito esforço físico. E normalmente quem trabalhava nessa área eram os caras que tinham belo de um porte físico, eles eram altos, eles eram fortes. Então acredita-se que José, ele não era velho, muito pelo contrário, era um cara de um grande porte físico, porque a profissão dele exigia que ele fosse assim. Então a gente já vê alguns detalhes de José. Então ele cobrava caro pelos seus serviços, porque custava muito ele conseguir ter não só madeira, mas conseguir cortar, conseguir serrar, tirar as medidas para fazer mesa, armário, ou o que eles usavam na época. Então ele teria que cobrar por tudo aquilo que ele tinha já passado, até chegar com a sua madeira e fazer um belo de um móvel, um trabalho de engenharia ou de arquitetura. Mas muito bem, voltando aqui para o texto que a gente acabou de ler, a gente vê que o imperador César Augusto, ele quis fazer um recadastramento para saber quantas pessoas tinham debaixo do governo dele ali em todos os países, inclusive Israel. Então Israel tinha as regiões e cada região tinha várias cidades dentro. Então a região da Galileia, e entre as cidades da região da Galileia, tinha uma cidade chamada Nazaré, que era onde José e Maria estavam morando e trabalhando. Mas na hora de fazer o recadastramento, do recenseamento, eles teriam que voltar para a cidade onde eles nasceram. Então José, como chefe da família, ele foi para sair da região da Galileia, na cidade de Nazaré, e foram para a cidade de Belém, que ficava na região da Judéia. E região da Judéia tinha várias cidades, incluindo Belém. Então eles foram para se recadastrar por ordem do imperador romano. E quando eles chegaram lá, imagina todo aquele trajeto, Maria grávida, provavelmente já no seu 8º mês, quanto tempo levou aquela viagem, ela montada ou num camelo ou montada num jumento. Então uma viagem muito desconfortável, porque ela não poderia fazer esse longo trajeto a pé devido à sua gravidez, poderia se tornar uma gravidez de risco. Então ele viaja para Belém para fazer esse recadastramento. Mas quando ele chega lá, em Belém, falta apenas 7 dias para a criança nascer. Então ele decide ficar em Belém para que a criança consiga nascer ali, passar alguns dias, para enfim eles voltarem para Nazaré, onde eles tinham uma casa, onde eles tinham uma empresa dele de móveis. Então ele foi para Belém, não por causa da pobreza ou por alguma necessidade financeira. Eles foram para Belém por causa do recadastramento que o imperador César Augusto ele tinha ordenado lá de Roma, para que todos os países onde Roma governava, né, já que Israel era uma colônia, então todos esses países eles teriam que passar por esse levantamento, porque ele queria saber quantas pessoas ele tinha abaixo dele para ele governar.
Gente, nós estamos chegando agora ao final do nosso programa. Quero dar uma pausa aqui, mas a nossa história sobre o Natal continua no nosso próximo programa. Então não perca a nossa próxima semana, que nós vamos continuar falando a respeito dessa data tão linda e tão importante para nós, que é o nascimento de Jesus. Então que Deus abençoe você, fica com a gente, chama outras pessoas para poder assistir nosso programa. Como você sabe, tem reprise, mas na próxima semana nós vamos dar sequência para que a gente possa não só aprender um pouco mais, mas valorizar muito mais esse feito histórico que mudou tanto a nossa vida. Então Deus abençoe vocês, até a próxima semana, fica com Deus, Deus abençoe.